Olá pessoal, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre um suplemento extremamente interessante e eficaz. Estou falando da creatina. Bom, a creatina está nas nossas prateleiras das lojas de suplementos desde a década de 90, mas não por isso ela deixou de ser interessante. Com certeza vários de vocês sabem da eficácia da creatina com relação ao aumento de massa muscular, ganho de força, potência e melhora da performance. Inclusive essa melhora de performance acaba sendo válida também para atividades de endurance, não somente então para atletas de força. Para quem não sabe, a creatina é uma substância de ocorrência natural no nosso corpo. Ou seja, se eu pego aqui uma barra para fazer uma rosca direta, estou fazendo ali 7, 8, 10 repetições, eu estou usando fosfocreatina como fonte de energia nessa atividade de alta intensidade e baixa duração. O que acontece quando nós suplementamos é que eu consigo aumentar a minha concentração plasmática de creatina, tendo, portanto, mais força e mais potência nessas atividades. Por isso que ela acaba sendo muito relacionada com a musculação. Mas voltando aqui no assunto, ela também pode ser útil para um atleta de maratona, um ciclista, porque ela otimiza a nossa síntese de glicogênio, otimizando o processo de recuperação. Isso vale também para jogadores de futebol, voleibol, basquetebol, enfim, a creatina tem inúmeras utilidades. Quer uma outra utilidade bem interessante? Lutadores de esportes de impacto, por exemplo, aqui no caso um Muay Thai, boxe, acaba tendo um efeito neuroprotetor. Tem sido muito discutido, inclusive, uma forma de proteger o atleta de luta de patologias como a demência do pugilista. Né? Nós observamos vários atletas, vários ídolos do passado sofrendo ali com alterações neurológicas ali após o término de sua carreira. E isso pode ser prevenido com o auxílio da suplementação de creatina. Portanto, se você é lutador, se você tem um paciente que é lutador de um esporte de impacto, realmente ele que tem a porrada na cabeça do indivíduo, isso realmente acaba sendo bem interessante, essa consideração a respeito da suplementação com creatina. Esportes também, rugby, futebol americano, esportes de alto impacto, hockey, podem também ser muito bem utilizados dessa suplementação. Pessoal, o uso da creatina muitas vezes observa que é feito de maneira inadequada. A pessoa toma só no dia do treino, mas isso está errado. Você deve utilizar a creatina todos os dias, 7 dias da semana. Como dica, você deve utilizar a creatina após o treinamento, que é o momento de maior absorção dessa substância, e quando não treinar, você pode colocá-la em alguma refeição do dia que preferencialmente contenha carboidratos, como por exemplo um café da manhã. Portanto, todos os dias da semana usando creatina. E como que eu uso? Qual a quantidade? De 3 a 5 gramas diariamente, após 20 a 30 dias você consegue atingir essa saturação de creatina aqui no seu organismo. Se você precisar otimizar, acelerar esse processo, utilize 20 a 30 gramas durante 5 dias de maneira seguida no início da suplementação, que você consegue ali após uma semana já ter esse efeito ergogênico da creatina. Então vamos imaginar, você tem um atleta que irá competir um esporte de luta que você precisa de mais força, um atleta de jiu-jitsu, por exemplo, que acaba sendo bem interessante a creatina, você tem que começar a suplementação alguns dias antes para que tenha efetividade no momento da competição. Portanto, conhecer a meia-vida das substâncias, como que você consegue atingir essa saturação celular, acaba sendo muito importante, pessoal. Fechando aqui esse nosso bate-papo com relação à creatina, eu vejo muitas mulheres, principalmente, morrendo de medo do uso de creatina para não terem retenção de líquido. Mas isso, na verdade, não tem a ver com a creatina, tem muito mais a ver com a alimentação dessa mulher. Se ela ingere uma quantidade desnecessária de carboidrato e associa o uso de creatina, realmente ela pode ter uma retenção hídrica indesejada. Agora, se a ingestão de carboidratos é adequada de acordo com o seu gasto energético, a suplementação de creatina não trará retenção hídrica indesejada, trará sim uma retenção hídrica intracelular, né, com o objetivo ali até de aumentar essa reserva de glicogênio, trazendo ali até um visual muscular mais bonito, estética mais bonita para esse indivíduo, ao invés de trazer uma retenção hídrica indesejada. Portanto, creatina, quando bem utilizada, só trará benefícios para vocês. Fiquem atentos a esse suplemento. Novamente, fico alerta que eu vejo muitas pessoas poderiam estar tendo benefícios com ela, mas acabam não utilizando a creatina. Olha que interessante, pessoal, uma pergunta aqui do Lucas de Recife. Ele me questionou a respeito dessas formas novas de creatina no mercado, como a creatina etióester, de creatina maleato, enfim, hoje nós temos várias formas ali de creatina no mercado, além da nossa conhecida creatina monoidratada.
Bom, Lucas, o que acontece, comparando-se a creatina monoidratada, que inclusive é que tem melhor custo, com essas outras formas mais recentes de creatina, nós não observamos à luz da ciência nenhum tipo de benefício. Portanto, invista seu dinheiro na creatina monoidratada que você estará pagando mais barato e terá uma eficácia tão boa quanto. Bom, uma outra dúvida aqui é da Érica de Ribeirão Preto, ela perguntando se uma ingestão excessiva, imagino que algo como ela deve ter pensado 30, 40, 50 gramas de creatina por dia, traria malefícios à saúde renal. Bom, Érica, essa quantidade excessiva não teria nem lógica, né? Alguém utilizar tanta creatina assim, porque nós temos um limite na nossa capacidade de absorção. Nós não precisamos de tanta creatina assim para ter esse efeito positivo no sentido de aumento de força, aumento de massa magra, incluindo aumento de síntese proteica, que a creatina também tem uma ação independente no estímulo da síntese proteica. Então, o que eu posso dizer com relação a estudos e segurança do uso de creatina, temos estudos que acompanharam pessoas utilizando diariamente creatina na quantidade de 5 gramas durante pelo menos 5 anos, sem apresentar qualquer tipo de efeito colateral. Então, até batendo de novo nessa tecla, não simplesmente a creatina não traz toxicidade à saúde renal, não traz nenhum tipo de efeito colateral, e ainda ela traz benefícios para inúmeras patologias. Portanto, pode utilizar a creatina seguramente, Érica. E até complementando, pessoal, essa informação da creatina e segurança e outras utilidades, a creatina é fantástica para idosos. Do mesmo jeito que para um atleta é importante o uso da creatina para aumentar a força, a potência muscular, para um idoso é interessante para a manutenção dessa massa magra, dessa força muscular. Então, realmente aqui pensar na qualidade de vida durante o período competitivo de atletas e tudo mais, mas também sempre pensando aqui na qualidade da saúde do pessoal da terceira idade. Porque nós também vamos envelhecer, é importante envelhecermos bem. Fiquem atentos às dicas, pessoal. Dentre várias outras... Bom, vamos lá. Sim, tá feio? Bom, galera, aqui uma pergunta interessante aqui do Lucas de Recife, com relação... Ô, caralho.